Eles andam entre nós, silenciosos e irreconhecíveis, muitas vezes disfarçados de normalidade. Não usam máscaras, não se escondem em becos escuros. Estão no ônibus, nos mercados, nas ruas movimentadas onde ninguém presta atenção. Agressores sexuais em série são pragmáticos. Alguns planejam cada passo friamente, anotando detalhes e caçando vítimas, como quem segue um ritual. Porém, outros agem movidos por impulsos incontroláveis, a raiva, o desejo, a sensação de domínio. Ao contrário dos assassinos em série clássicos, muitos desses criminosos não deixam mensagens, não desejam nada e nem sequer oferecem explicações. Seu único combustível é o poder e o controle. E a única constante é o trauma que esses criminosos deixam para trás. No entanto, muitos desses agressores não precisam de muito para iniciar uma escalada de brutalidade. Algo que, como resultado, causa mortes. Quem conta essa história neste exato momento para você sou eu, Brian Emmendorfer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. Hoje vamos falar sobre um criminoso desse tipo, impulsivo, primitivo, mas inteligente o bastante para permanecer décadas longe do faro da polícia. E com isso, a longa estadia impune desse homem inevitavelmente levaria à morte de pessoas inocentes. Este criminoso sobreviveria na mente das autoridades até que um deslize levasse à sua prisão. Durante o final da década de 1970, a região de Gold Coast, em Queensland, na Austrália, passava por uma expansão urbana desorganizada, alimentada pela migração interna, pelo desenvolvimento imobiliário e pelo crescimento do setor turístico. Naquele período, Gold Coast se tornava cada dia mais conhecida nacionalmente por suas praias. Embora já houvesse certo fluxo turístico na área, grande parte dos visitantes era composta por famílias australianas em férias escolares e por surfistas vindos de outras regiões. Além disso, campeonatos de surf e encontros de jovens na praia eram comuns e diretamente influenciados pela cultura hippie. Contudo, essa movimentação acabou provocando o aumento do tráfico de drogas e de pequenos crimes. Para piorar, a corrupção estava presente dentro da polícia, onde muitos oficiais ignoravam ou até facilitavam atividades ilegais, como a violência sexual. Isso deu origem a redes de prostituição formadas a partir da captura de adolescentes e jovens migrantes em situação de vulnerabilidade. Isso tudo só viria a ser revelado anos depois, na famosa comissão Fitzgerald, que desmantelaria grande parte da corrupção na polícia de Queensland. Mas antes dessa investigação acontecer, em meados de dezembro de 1979, Gold Coast seria assombrada pela presença de um agressor sexual em série. Inúmeras mulheres foram vítimas do mesmo indivíduo. Um homem, vestido com roupas escuras e usando uma balaclava, que carregava um rifle de calibre .22 com o cano cerrado. Na maioria dos casos, o agressor rendia jovens casais e depois violentava sexualmente a mulher, enquanto o parceiro da vítima era obrigado a assistir ao ato, estando amarrado. De acordo com os relatos, o criminoso utilizava uma balaclava e fugia das cenas dos crimes em uma motocicleta. Uma grande investigação policial foi iniciada na tentativa de encontrar o agressor, mas não houve sucesso. Assim, era apenas uma questão de tempo até que os ataques se tornassem mais violentos. Isso ficou evidente em fevereiro de 1980, quando o inglês e imigrante Jeffrey Parkinson, de 33 anos, e uma de suas amigas foram rendidos enquanto caminhavam pela região de Tweed Heads, no nordeste de Nova Gales do Sul. Lá, as duas pessoas foram abordadas por um homem em uma motocicleta que usava uma balaclava. Durante o ataque, o agressor avançou contra a mulher, mas Jeffrey decidiu reagir antes de ser amarrado e entrou em uma luta corporal contra o criminoso, conseguindo criar tempo para que a amiga fugisse. Porém, Jeffrey acabou sendo morto com disparos de uma arma de fogo feitos pelo agressor, que fugiu logo em seguida. E quando o cadáver de Jeffrey foi analisado,
Os peritos coletaram uma pequena amostra de sangue que aparentemente pertencia ao agressor. O material foi identificado como pertencente a um indivíduo com o tipo sanguíneo raro de secretor do grupo A. Aquela era a primeira pista concreta nas investigações. Contudo, durante a manipulação dessa evidência, a pequena amostra de sangue foi, de alguma forma, perdida pela delegacia de Tweed Heads, algo que arruinaria para sempre o andamento do caso. Como resultado, os ataques do homem apelidado de assassino da balaclava continuaram até outubro de 1980, quando cessaram subitamente. Os casos foram então arquivados e o agressor se tornou uma figura lendária, nunca identificada. Mas aquilo não foi o fim. 5 anos depois, no subúrbio de Sutherland, ao sul de Sydney, na Austrália, ataques semelhantes começaram a ocorrer. De acordo com as informações, um criminoso que utilizava diferentes tipos de vestimentas, como balaclavas e roupas escuras, atacava casais em locais conhecidos como pontos de encontro de jovens. As principais vítimas eram sempre mulheres, abusadas sexualmente na frente dos respectivos parceiros. Assim como o assassino da balaclava, o criminoso utilizava um rifle cerrado para ameaçar as mulheres e subjugar os parceiros do sexo masculino. Os ataques se estenderam por 2 anos, tempo suficiente para que, em um desses episódios, os investigadores de Sydney conseguissem coletar amostras de sangue pertencentes ao agressor. O material foi identificado como pertencente ao mesmo tipo sanguíneo do assassino da balaclava. O criminoso, então, passou a ser apelidado de estuprador de Sutherland. Diante disso, os investigadores conectaram as 2 ondas de ataques e afirmaram que se tratava do mesmo perpetrador violento. Felizmente, além de Jeffrey Parkinson, nenhuma outra vítima fatal foi registrada, mas o número de mulheres violentadas era altíssimo. Uma grande investigação foi organizada em conjunto com vários departamentos de polícia, mas não houve progresso na identificação do criminoso. Assim, após 1987, nenhum novo caso semelhante voltou a ocorrer na região. Até que um crime ocorrido em um dos subúrbios tranquilos de Victoria, Burwood, no sudeste da Austrália, voltaria a trazer à tona cada um desses casos. Foi durante o inverno australiano, em julho de 1992, que 2 jovens estudantes de enfermagem, Anne Smurden e Karen Henstridge, ambas com 22 anos de idade, decidiram anunciar a busca por um novo colega de quarto. A iniciativa partiu originalmente de Anne. Isso porque Karen estava prestes a deixar a cidade para iniciar um novo capítulo de vida em outro lugar, e a vaga em sua antiga residência ficaria em aberto. As 2 amigas naturais da zona rural de Victoria haviam se mudado para o subúrbio de Burwood em busca de oportunidades, conhecimento e independência. Com origens simples, mas sonhos grandiosos, carregavam nos olhos aquela mistura típica da juventude. Além disso, a casa onde as 2 viviam era aconchegante e moderna, situada em uma rua tranquila chamada Summit e próxima dos locais onde realizavam os estágios. Ao redor da residência havia cercas baixas e jardins bem cuidados, algo que reforçava a atmosfera de um bairro aparentemente seguro. O silêncio do lugar era cortado apenas pelo som de passos apressados indo em direção ao ponto de ônibus mais próximo, ou pelo canto tímido dos pássaros que se empoleiravam nas árvores dos vizinhos. Era o tipo de lugar onde nada de ruim parecia acontecer. Com a iminente partida de Karen, as 2 decidiram publicar um anúncio no jornal Herald Sun, o mais lido do estado. A prática era comum na época. Jovens universitários, vindos de diversas partes da Austrália, frequentemente se agrupavam para dividir despesas e garantir um teto próximo aos campos. Por isso, Anne e Karen não enxergaram qualquer motivo de desconfiança. Para elas, era apenas mais um anúncio entre tantos, algo corriqueiro. As 2 estavam certas de que encontrariam alguém confiável e compatível com o estilo de vida de ambas. Porém, essa tranquilidade logo foi substituída por uma sensação inquietante quando chegaram 2 respostas, ambas de homens.
Embora não fosse incomum que homens respondessem a esse tipo de anúncio, havia algo na situação que causou um leve desconforto. Por precaução, Anne decidiu pedir ajuda a alguém de confiança, seu ex-cunhado, o engenheiro de telecomunicações Peter Dempsey, de 27 anos. Peter havia sido casado por 3 anos com Liz, irmã de Anne. Embora o casamento tivesse chegado ao fim, Peter continuava próximo da família. Com isso, durante uma de suas visitas, Anne explicou a Peter a situação e mencionou que as entrevistas aconteceriam no mesmo dia. Diante disso, Peter prontamente se ofereceu para acompanhar as jovens nas conversas com os candidatos. As entrevistas ficaram marcadas para o anoitecer do dia 29 de julho de 1992. Naquela noite, quando o relógio marcou 20 horas, ou melhor, 8 horas da noite, a primeira batida soou na porta da frente. O primeiro visitante era um homem com aparência comum. A conversa foi rápida e objetiva. O homem deixou a residência às 8h10 da noite. Porém, alguns minutos depois, o segundo candidato à vaga chegou. Diferente do primeiro visitante, aquele homem possuía algo perturbador no olhar. Embora fosse um sujeito falante e aparentemente amigável, havia algo inegavelmente estranho. A entrevista estava prestes a se prolongar de uma forma mórbida. Do lado de fora, a noite seguia normalmente. A vizinhança sequer percebeu os sons de disparos vindos de dentro da residência das jovens. Nas horas seguintes, os galhos das árvores balançavam ao ritmo do vento frio de inverno. Em Victoria, os invernos costumam ter dias curtos. No meio de julho, o pôr do sol acontece por volta das 5h15 da tarde e nas noites frias é comum observar pessoas buscando abrigo em cafés. Esse hábito é ainda mais frequente pela manhã. E foi assim que começou a manhã do dia seguinte, 30 de julho. No entanto, a preocupação logo tomou conta da mãe de Karen, que já deveria ter recebido notícias da filha naquele momento. Movida por uma espécie de preocupação maternal, a mãe de Karen se dirigiu até a residência localizada no subúrbio de Burwood. Ao chegar, a mulher encontrou a porta da frente trancada e um estranho silêncio pairava nos arredores da casa. Eventualmente, a preocupação se transformou em desespero e, sem pensar 2 vezes, a mulher reuniu forças para arrombar a porta da frente. E para o seu horror, a primeira visão foi a de Peter Dempsey, caído no chão da sala de estar, envolto por uma poça de sangue. Logo depois, a mulher se deparou com o cadáver seminu de Anne, caído no corredor da casa. Seguindo mais adiante, inevitavelmente encontrou o corpo da própria filha, Karen, dentro de um dos quartos. Os 3 jovens haviam sido mortos brutalmente. O departamento de polícia de Victoria isolou a residência e o caso rapidamente chegou ao conhecimento da mídia. A grande casa, com toda a sua elegância, foi filmada pela imprensa, com extensas fitas cercando todo o hall de entrada. Era impossível se aproximar. Quando os investigadores analisaram a cena do crime, encontraram a televisão ligada e um ferro de passar ainda em funcionamento. Além disso, a pia estava cheia de pratos aguardando para serem lavados. Todos os jovens, no momento em que foram encontrados, estavam amarrados com braçadeiras e com as cabeças cobertas. Isso indicava que o autor dos homicídios havia chegado durante a noite, mas a ausência de sinais de arrombamento sugeria que o homem tinha sido convidado a entrar. Essa circunstância foi logo explicada pela mãe de Karen, que informou às autoridades que, devido à mudança da filha, a colega de quarto, Anne, estava procurando um novo morador para casa. Os investigadores não precisaram de muito esforço para localizar o anúncio no jornal Herald Sun. Pouco depois, encontraram rapidamente um dos homens que havia respondido ao anúncio. Quando levado para prestar depoimento, o homem afirmou que a visita à residência foi breve e que deixou o local às 8h10 da noite. Esse indivíduo foi considerado um suspeito em potencial, mas ainda restava encontrar o segundo visitante. E enquanto o segundo homem não era identificado, os resultados da necrópsia chegaram às mãos dos investigadores. Segundo os especialistas, os 3 jovens haviam sido executados com um disparo de arma de fogo na parte de trás da cabeça. A arma foi identificada como um rifle de calibre .22.
Os investigadores deduziram que o assassino visitou a residência fingindo interesse na vaga anunciada no jornal. Em algum momento, o criminoso rendeu as 3 vítimas, amarrou cada uma delas e as separou em 3 cômodos diferentes. Em seguida, executou cada uma das pessoas, uma por uma. Quando a vizinhança foi entrevistada, os moradores afirmaram que não ouviram nenhum som de disparo. Isso era praticamente impossível, a menos que o criminoso estivesse usando um silenciador. Os especialistas da polícia, então, concluíram que o assassino poderia ter cortado o cano do próprio rifle e fabricado um silenciador caseiro para a arma. As investigações e a busca por evidências forenses continuaram por dias, mas sem qualquer avanço. Após um mês, o caso passou a ganhar um tom de mistério. A mídia de Victoria passou a se referir à história como os 3 assassinatos de Burwood, um enigma que dominou os pensamentos dos investigadores. Quase uma década depois, um dos investigadores, Mick Stefanovic, declararia que na época aqueles homicídios estavam entre os piores crimes da história de Victoria. O grupo de policiais responsável pelo caso não sabia para que direção seguir, mas acreditava firmemente que estava lidando com alguém que sentia prazer naquilo e que havia experimentado uma satisfação anormal ao executar os jovens. Tanto que havia a convicção de que esse homem voltaria a atacar. Para as autoridades, o indivíduo responsável por aquele horror poderia facilmente ser um assassino em série, em ascensão ou alguém com grande experiência em agir dessa maneira. Sem dúvida, o criminoso havia observado as jovens por muito tempo e estudado a rotina da casa. Naquele momento, uma corrida contra o tempo começou antes que novas vítimas surgissem. E as autoridades sabiam que estavam um passo atrás do assassino. Era o 1º dia de setembro de 1992. O inverno se despedia lentamente de Victoria. Alguns meses haviam se passado desde o brutal triplo homicídio de Burwood, mas a cidade ainda comentava sobre o caso. E foi justamente nesse clima de tensão que a polícia de Victoria recebeu um novo chamado. Na movimentada região da Galeria Nacional de Victoria, em plena rua St. Kilda, uma área que mesclava arte, cultura e o vai-vem incessante de turistas e moradores, o casal Richard e Anne Chalangin se deparou com algo assustador. Eles estavam a poucos passos de seu carro estacionado quando um homem surgiu repentinamente empunhando um rifle de cano cerrado. Sem dar tempo para qualquer reação, o agressor apontou a arma em direção ao casal, ordenando que os dois permanecessem imóveis. Richard e Anne tentaram manter a calma e apelaram para a lógica do criminoso, oferecendo dinheiro, cada quantia que possuíam com eles naquele momento, na esperança de que o homem aceitasse e permitisse que o casal fosse embora. Por um instante, a negociação pareceu funcionar. O homem não hesitou em prosseguir, mas logo depois recusou a ideia, murmurando que levaria o casal com ele. Sob a mira do rifle, Richard e Anne foram forçados a caminhar por ruas menos movimentadas até chegarem a um local isolado. Lá, o agressor começou a prender os braços de Anne com braçadeiras enquanto Richard estava livre. Foi um instante decisivo para que Richard se lançasse sobre o sequestrador, agarrando o rifle com toda a força que possuía. Os 2 homens entraram em luta, cambaleando até que Richard conseguiu empurrar a arma para longe do alcance do criminoso. E sem o rifle, o agressor se viu vulnerável pela primeira vez. Desesperados, Richard e Anne correram em direção a uma patrulha de guardas da Galeria Nacional. E ao ouvir a história do casal, os guardas correram imediatamente até o local do confronto. Pouco tempo depois, eles localizaram o suspeito, dando início a uma troca de tiros. Durante o tiroteio, um dos agentes foi atingido no quadril. Ainda assim, os disparos continuaram até que os reforços da polícia de Victoria chegaram. O criminoso acabou sendo rendido e preso. Já no departamento de polícia, o sequestrador foi identificado como Ashley Mervyn Constant, de 35 anos. Quando as circunstâncias do caso foram analisadas com atenção,
A polícia de Victoria logo percebeu que Ashley portava o mesmo tipo de arma e as mesmas braçadeiras usadas no triplo homicídio de Burwood. Ainda mais curioso era o fato de que o rifle cerrado estava equipado com um silenciador caseiro feito a partir de um filtro de óleo. Os investigadores questionaram Ashley sobre o artefato, mas ele apenas respondeu, sem comentários. No entanto, a perícia balística da polícia de Victoria falou por ele, pois os peritos conseguiram comprovar que o rifle de Ashley havia sido utilizado nos assassinatos. Além disso, o histórico criminal de Ashley eliminava definitivamente qualquer dúvida que pudesse existir sobre sua culpa. Segundo as investigações, Ashley Causton havia crescido em meio à quietude dos campos de Tangambalanga, um nome engraçado até, uma pequena e pacata comunidade rural da Austrália. Sua infância se desenrolou nas terras da fazenda leiteira da família, onde as manhãs começavam cedo e as tarefas nunca faltavam. A família Causton era bem vista na vizinhança, descrita como honesta, cumpridora da lei e reservada. Porém, ninguém jamais suspeitaria que, por detrás da aparência tranquila de um adolescente vaqueiro, Ashley escondia algo sinistro. Isso porque em meados de abril de 1971, aos 14 anos, o garoto tinha o costume de se esgueirar até uma residência próxima da escola onde estudava, local em que 2 jovens professoras moravam. As vítimas do comportamento de perseguição eram Halinka Watson, de 20 anos, e Carol Scott, de 21. Ashley passou muito tempo observando as 2 professoras, talvez semanas, estudando os hábitos e as rotinas de cada uma delas, até que em certo dia decidiu agir. Na manhã do dia 19 de abril, o adolescente se armou com um rifle calibre .22, o mesmo tipo de arma que utilizaria futuramente em assassinatos. Ashley invadiu a residência das professoras e, com o rifle em mãos e sob forte adrenalina, ameaçou as 2 mulheres, exigindo dinheiro. Em seguida, mantendo a arma apontada, obrigou Halinka e Carol a entrarem em um carro que pertencia a uma das professoras. Dali, o trio partiu em uma viagem sem destino definido, pegando a estrada interestadual em direção a Sydney. Durante horas, o veículo percorreu a rodovia, cruzando o interior da Austrália, mantendo as mulheres sob a mira do rifle. Ashley fez com que elas dirigissem o carro a noite inteira, até que, por volta das 5 da manhã, ordenou que fosse feita uma parada em uma lanchonete à beira da estrada, na cidade de Gundagai. Lá, em um momento de distração, Halinka e Carol viram a oportunidade de escapar. Saíram correndo do carro e chamaram a atenção para pedir ajuda. As autoridades foram acionadas e, pouco depois, Ashley foi preso. Por ser menor de idade na época do crime, Ashley Causton não enfrentou a justiça como um adulto. Ao invés disso, foi julgado pelo Tribunal de Menores da Austrália, que determinou o cumprimento da pena no Centro de Treinamento Juvenil de Turana, uma instituição voltada à reabilitação de jovens infratores. Rodeado pelos muros da instituição e submetido a rotinas rígidas, Ashley passou os anos seguintes da adolescência em isolamento parcial da sociedade, até atingir a maioridade. Enquanto isso, do lado de fora, a família de Ashley enfrentava as consequências sociais e emocionais do crime. O escândalo do sequestro de 2 professoras por um garoto de apenas 14 anos e ainda por cima pertencente a uma família até então exemplar, rapidamente ganhou destaque na mídia local. A repercussão foi devastadora. A pequena região rural, onde todos conheciam todos, jamais olhou para a família Causton da mesma forma. A vergonha pública e o estigma tornaram insustentável a permanência da família na região. Cerca de 1 ano após o incidente, os Causton decidiram vender a fazenda leiteira onde Ashley havia crescido. A família fez as malas e deixou para trás as terras que possuía. Eles seguiram para Nova Gales do Sul, onde adquiriram uma nova fazenda de laticínios em Kyogo, tentando recomeçar longe dos olhares julgadores e das lembranças do crime cometido por Ashley. Com o tempo, a família tentou levar uma vida discreta. O pai de Ashley trabalhou por alguns anos na nova propriedade, mas eventualmente se aposentou. Com isso, decidiram novamente vender a fazenda e se mudaram para os arredores ao sul de Brisbane.
Alguns anos mais tarde, em 1979, já com cerca de 23 anos, Ashley foi liberado e se juntou à família em Brisbane. Ele voltou a conviver com os parentes, se apresentando como um homem aparentemente comum que poderia ter aprendido com os erros cometidos no passado. No entanto, essa impressão estava muito longe da realidade. Em 1988, anos após o sombrio passado juvenil, Ashley voltou a atrair os holofotes, mas dessa vez por um feito menos mortal. Ele simplesmente se lançou ao mar dentro de uma embarcação minúscula com apenas 2,40 metros de comprimento. A história rapidamente tomou conta dos jornais da época, narrando a jornada solitária quase suicida de Ashley, cujo plano era cruzar o traiçoeiro mar da Tasmânia em direção à Nova Zelândia. Batizado ironicamente de D-Day HH, o barco era tão pequeno que mal comportava um homem adulto. Ainda assim, Ashley depositava confiança no barco que ele próprio havia concebido, projetado e construído com as próprias mãos. No dia 26 de janeiro de 1988, data simbólica por ser o dia da Austrália, ele zarpou de Port Stephens levando suprimentos limitados, um rádio e um farol de emergência. Durante semanas, Ashley enfrentou ondas violentas, noites geladas e ventos impiedosos. E então, o inevitável aconteceu. O ciclone Bola, uma tempestade feroz que assolava a região, cruzou a rota e transformou a aventura em um pesadelo. O D-Day HH sofreu danos severos e Ashley precisou lutar pela própria sobrevivência, agarrando-se aos destroços do barco. Até que, no dia 12 de março, exausto e sem alternativas, Ashley ativou o farol de emergência e foi localizado por um petroleiro que cruzava as águas ao norte da ilha norte da Nova Zelândia. Após 46 dias à deriva, enfrentando o mar aberto e suas ameaças implacáveis, Ashley foi resgatado. O feito, embora imprudente, chamou a atenção do público e da imprensa. A história do homem que cruzou o mar da Tasmânia em um barco de brinquedo se espalhou rapidamente, rendendo a Ashley o apelido cômico de Capitão Banheira. Meses depois, os destroços do D-Day HH foram encontrados na costa da Nova Zelândia. A imprensa voltou a falar sobre a história. No entanto, para Ashley, a aventura ainda não havia terminado. No dia 25 de outubro daquele mesmo ano, Ashley tentou novamente, dessa vez partindo da Nova Zelândia em direção à Austrália. E, de forma surpreendente, contra todas as expectativas, Ashley conseguiu. No dia 6 de janeiro de 1989, quase um ano após a primeira tentativa fracassada, Ashley Colston chegou com sucesso ao porto de Brisbane. A história voltou a ser destaque na mídia, que transformou o Capitão Banheira em uma figura emblemática. Apesar de tudo, Ashley, por mais corajoso que parecesse, transmitia apenas a imagem de um homem excêntrico tentando desafiar os limites do bom senso. Ele estava longe de aparentar ser alguém com um histórico de sequestro. Até mesmo os investigadores se mostraram surpresos ao conhecer essa faceta de Ashley. No entanto, as descobertas sobre a vida de Ashley Colston não pararam por aí. Após a prisão de Ashley, os investigadores anunciaram que o caso arquivado do famoso agressor sexual e assassino conhecido como o Homem da Balaclava estava sendo reaberto. Pela primeira vez, após décadas sem respostas, um nome estava sendo associado ao criminoso que havia perseguido, violentado e matado pelo menos uma pessoa entre 1979 e 1980. O nome de Ashley Colston foi então diretamente vinculado às suspeitas. Isso porque durante o período dos ataques, Ashley vivia na cidade vizinha de Brisbane, a poucos quilômetros da área onde os crimes ocorreram. E mais, os ataques cessaram abruptamente em 1980, exatamente no período em que Ashley deixou a região e se mudou para Sydney. O momento era suspeito demais para ser considerado apenas uma coincidência. As investigações então revelaram ainda mais detalhes intrigantes. Enquanto residia em Brisbane, Ashley costumava circular com uma motocicleta Kawasaki preta e era frequentemente visto nas imediações de Tweed Heads, área próxima à fazenda da família e às cenas de alguns dos crimes investigados. Como se não bastasse, pouco tempo após a mudança de Ashley para Sydney, surgiu um novo predador. O chamado estuprador de Sutherland começou a atacar seguindo um padrão assustadoramente semelhante. Abordava casais, usava uma balaclava para cobrir o rosto e carregava um rifle de cano cerrado, o mesmo tipo de arma que mais tarde Ashley seria acusado de utilizar em outros crimes. Coincidência? Para os investigadores, não parecia ser. Outro ponto que reforçava a suspeita era o estilo de vida errante que Ashley levava.
Ele nunca permanecia por muito tempo em um único lugar. Se mudava com frequência, sempre à margem da sociedade e desconectado da própria família ou de amigos próximos. Esse comportamento nômade é um traço comum em muitos criminosos sexuais e assassinos em série, que se aproveitam da mudança de território para escapar de detecções e evitar a formação de padrões reconhecíveis. Além disso, é interessante notar que a história de Ashley com o barco, algo que além de peculiar também parecia uma forma de chamar a atenção, ocorreu praticamente logo após o desaparecimento repentino do estuprador de Sutherland. De algum modo, Ashley estava sempre aparecendo na imprensa, atraindo olhares para si, de uma forma ou de outra. Assim, enquanto todas essas evidências eram reunidas, a jurisdição de Victoria asseguraria, antes de qualquer outra medida, que Ashley fosse julgado e condenado pelo terrível triplo homicídio ocorrido no subúrbio de Burwood. Devido à grande quantidade de evidências que apontavam a autoria de Ashley no massacre em Burwood, o homem foi rapidamente levado a julgamento. Boa parte dessa rapidez se deu porque desde o início do processo, Ashley permaneceu absolutamente calado. Desde a sala de interrogatório até todas as audiências nos tribunais por onde passou, o acusado se recusou a prestar depoimento, responder perguntas ou alegar inocência. Ashley foi julgado pelas próprias ações e o silêncio do acusado falava por si só. Durante o julgamento, especialistas da área de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, foram convocados pela corte. Todos confirmaram que Ashley não apresentava qualquer distúrbio mental, nenhum transtorno de personalidade e nenhuma justificativa médica para as ações cometidas. Era, segundo os laudos, um homem de inteligência normal, plenamente capaz de distinguir o certo do errado. Dessa forma, completamente em silêncio, o tribunal e as famílias das vítimas não obtiveram nenhuma resposta sobre os motivos que levaram à morte de Karen, Anne e Peter. Tudo o que os presentes tinham diante de si era o olhar frio e vazio de Ashley, que enfrentava cada acusação como se as palavras não tivessem peso algum. O homem foi então condenado a 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem a possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 30 anos. Era uma punição severa, fundamentada em evidências que apontavam para um crime meticulosamente planejado e executado com precisão. Contudo, o caso estava longe de ser simples ou direto. Mesmo mantendo o silêncio, Ashley atuou ao lado dos advogados que, por meio de um recurso, conseguiram o direito a um novo julgamento pelas acusações de homicídio. A decisão gerou revolta entre os familiares das vítimas. Ashley não era um homem que matava por impulso, mas por escolha. Ele sentia prazer em cometer tais crimes, e o fato de ter recebido a chance de um novo julgamento foi considerado, no mínimo, revoltante. Entretanto, a resolução dessa nova fase seria ainda pior para Ashley. No novo julgamento, embora a sentença original tenha sido tecnicamente revista, o acusado foi novamente condenado, mas dessa vez a 7 anos adicionais, elevando a pena anterior devido a 9 outras acusações gravíssimas. A promotoria, ciente da indignação das famílias, lutou para aumentar a sentença e obteve sucesso. Ao final, o juiz Norman O'Brien condenou Ashley a 3 penas de prisão perpétua consecutivas, que deveriam ser cumpridas cumulativamente, com 7 anos adicionais referentes às novas acusações. Diante de todos, Norman afirmou que se recusava a estabelecer qualquer prazo mínimo para a liberdade condicional de Ashley. O juiz argumentou que os crimes cometidos eram simplesmente monstruosos demais, descrevendo-os como hediondos e perversos. Ao encerrar o processo, Norman olhou diretamente para o assassino e declarou que o homem havia perdido o direito de algum dia viver fora dos limites de uma prisão. Ashley foi então transferido para a prisão de Barwon, localizada perto de Geelong, na Austrália. Mais tarde, após a condenação, embora os investigadores tenham tentado conectar Ashley aos crimes do assassino da balaclava e do estuprador de Sutherland, o esforço foi frustrante. Ashley estava determinado a não facilitar nada para a investigação. Quando questionado sobre aqueles ataques sexuais, o homem simplesmente declarou que não comentaria sobre o assunto e se recusou a responder quaisquer perguntas feitas pelos investigadores. Além do mapeamento das rotas de locomoção de Ashley, os investigadores descobriram que ele possuía o mesmo tipo sanguíneo, grupo A, associado tanto ao assassino da balaclava quanto ao estuprador de Sutherland.
Fora isso, nenhuma outra prova relevante foi obtida. Dessa forma, sem evidências físicas e sem circunstâncias agravantes que sustentassem a acusação, tornou-se impossível vincular Ashley diretamente aos ataques. As investigações, mesmo assim, continuaram por um período, e os investigadores concluíram que o estuprador de Sutherland poderia, na verdade, ser pelo menos 2 agressores diferentes atuando simultaneamente, e que um desses possivelmente poderia ter sido Ashley. Alguns anos após a condenação, em meados de 2005, Ashley voltou a ser notícia na mídia. Segundo informações, agentes penitenciários realizavam uma varredura de rotina nos computadores utilizados por detentos que participavam de programas educacionais. 15 imagens violentas, escondidas cuidadosamente no computador de Ashley, foram encontradas. As imagens mostravam uma mulher sendo brutalmente atacada e arrastada pelos cabelos. O material teria sido extraído de uma transmissão televisiva antiga, um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial e exibido na TV aberta, retratando a resistência francesa. Embora tecnicamente o material fosse de domínio público, o conteúdo ultrapassava os limites do aceitável no ambiente profissional. Não se tratava de algo graficamente explícito em termos de violência extrema, mas ainda assim era um material proibido e considerado altamente impróprio para detentos. As investigações revelaram que Ashley possuía conhecimento técnico suficiente para obter as imagens utilizando um dispositivo conhecido como Frame Grabber, um tipo de capturador de tela capaz de extrair quadros diretamente de transmissões de televisão. A descoberta gerou indignação no público. Afinal, anos haviam se passado desde a condenação e dos crimes, mas Ashley continuava demonstrando comportamentos perturbadores mesmo atrás das grades. Curiosamente, durante a audiência disciplinar, Ashley manteve a postura habitual, silêncio e negação. Ele afirmou desconhecer como aquelas imagens haviam sido inseridas em seu computador. Como punição, Ashley recebeu uma sentença de 14 dias em regime disciplinar severo. Isso implicou na perda de privilégios, reclusão em uma cela com espaço reduzido e confisco do computador por tempo indeterminado. Mais uma vez, Ashley demonstrou ser um homem incapaz de romper com os impulsos sombrios que o acompanhavam desde a adolescência. Mesmo sob vigilância constante, continuava a atrair atenção para si. Atualmente, Ashley Colston está com quase 70 anos de idade, segue cumprindo pena por seu crime e, muito provavelmente, continuará preso até o fim de sua vida.